Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. Bom, a carta que saiu para essa semana foi o Papa, ou o Hierofante em alguns tarôs. Essa é a carta da mudança, da comunicação e também dos novos interesses. O Arcano 5 nessa época ele nos traz impaciência e excitação. E mais uma vez o tarô pede que você tente sair de condições estagnadas e investigue novas possibilidades, desde cursos por correspondência, novos passatempos, novos interesses mentais de qualquer tipo, pois esse é um período de desenvolvimento mental. É bem provável que você tenha que enfrentar situações que requerem decisões e escolhas, uma vez que esse arcano sempre nos indica dois caminhos. Como esse é um período de mudanças de vida, você tem que aprender a ser mais flexível, aprender a adaptar-se antes de fazer planos rígidos, pois é bem provável que eles sejam de alguma forma alterados. Nesse momento as coisas acontecem num ritmo muito rápido. Isso pode trazer inquietação, nervosismo. Então, tenta canalizar essa energia em ações construtivas através da aplicação mental. Em algumas ocasiões, vai parecer que outros estão forçando essas alterações, mas, na verdade, a necessidade que você tem dessas mudanças que estabelece essas situações. Tá, eu até entendo que algumas vezes essa necessidade de mudança é desempenhada por outros, mas ela costuma ser causada pelas próprias energias subconscientes. Use o autocontrole. Esse pode ser um marco decisivo na tua vida. O Papa ele representa o nosso mestre interior, o nosso ouvido interno, a nossa intuição. Os sábios sempre afirmaram que a libertação de toda limitação ocorre aos que despertam a consciência interior. A verdadeira audição interior não envolve espírito, clarividência ou visões do plano astral. A verdadeira intuição se baseia no domínio, quando a mente consciente colhe todos os fatos e os introduz na mente subconsciente. Então o subconsciente reage a essa informação e num lampejo de intuição ele devolve a análise correta à mente consciente. Entenderam? Essa é a verdadeira intuição, baseada na razão. Aqui ó, a coroa do Hierofante é tripla. Essa fileira de 5 trevos representa os 5 sentidos. Já a fileira de 7 trevos simboliza os 7 centros do corpo. E a fileira de 3 trevos significa os 3 estados de consciência. O superconsciente, o subconsciente e o consciente. O bastão aqui indica a fonte, ou seja, indica Deus. E esses ornamentos que caem da coroa por trás das orelhas, elas enfatizam a audição. O fundo cinza aqui da carta representa a sabedoria, porque a cor cinza é uma mistura de partes iguais do preto e do branco. Por isso o cinza representa o equilíbrio perfeito, que é o aspecto prático da sabedoria. O mais bacana dessa carta aqui, ó, são essas chavinhas aqui cruzadas, tá vendo? Aqui aos pés do Hierofante. Estão vendo? Elas representam o superconsciente, que é a chave para o céu, e o subconsciente, que é a chave para a terra, ou inferno, se assim a tornarmos. Os 2 sacerdotes aqui, ó, eles vestem túnicas, um com rosas e outro com lírios. As rosas representando o desejo e os lírios representando o desejo purificado que deve ser sublimado à mente consciente. Resumindo, somente por meio de calma deliberação e pela absorção através dos sentidos de cada informação apresentada em qualquer situação, o processo intelectual pode se aproximar do seu potencial máximo. Falando em alcançar nosso potencial máximo, bora para o conto de hoje. O conto de hoje fala sobre um monge, só para variar, né? Um jovem monge, onde seu mestre sempre falava para ele que Deus estava em todas as coisas e que tudo era Deus. E isso é fato. Isso está presente em todo o hinduísmo e também na raiz de várias religiões. Se alguma coisa não tivesse Deus, isso limitaria Deus.
O atributo de Deus é a unidade, é ser absoluto. Se ele não tivesse nessa cadeira, isso limitaria Deus. Aí ele já não é mais absoluto, ele é relativo. Existe ele e existe essa cadeira. E qualquer coisa que não esteja impregnada de Deus, limitaria Deus. Então ele está em todas as coisas. Na verdade, a separatividade, ela é uma ilusão. É como se você imaginasse que entre eu e você existisse um vazio, um não ser. E para que você seja uma coisa e eu outra. Esse não ser não existe. Nós somos um contínuo, onde ser toca ser. Nós somos um contínuo de vida. É como se fôssemos o corpo de Deus. Bom, então esse mestre tenta passar a ideia do Sutratma, que também é conhecida como o fio da consciência ou o fio do Criador, para esse seu discípulo. Ele disse que havia um colar de pérolas e uma das contas desse colar de pérolas acreditava que ela era a mais bela e a mais gostosa de todas do colar. Olha como eu sou a mais brilhante, como eu sou a mais redonda de todas. E assim ela vivia na sua vaidade, nessa superficialidade. Até que um dia, ela esgotando essa experiência exterior, ela começa a sentir sede de vida, de profundidade, de voltar-se para dentro. Mas a sua consciência estava acostumada a reconhecer somente uma substância, a pérola. E por dentro dela passava um fio de prata, mas ela não reconhecia a prata. Então quando ela olhava para dentro, ela sentia um baita de um vazio e não percebia nada. Mas ela insiste. E esse é o segredo da vida interior, a insistência. Ela insiste, insiste, procura, até que um dia ela percebe um pedacinho do fio de prata que passa por dentro dela. E isso foi um grande salto na evolução dessa pérola. Ela se sente feliz da vida, né? Imagina que todas as outras pérolas daquele colar também tenham um pedacinho de prata dentro de cada uma. Porém, um dia, num degrau mais elevado, essa pérola percebe que esse pedacinho de prata que passa por dentro dela e passa por dentro de todas as outras, não são pedacinhos. São, na verdade, episódios de um único fio de prata. Ou seja, em essência, somos um. E essa percepção vai fazer com que ela perceba que Deus e ela são um só. E o mestre conta essa história ao seu discípulo, mas ele ainda é um pouco imaturo para entender em profundidade essa mensagem. E passa a viver achando que tudo é ilusão, que a separatividade é uma ilusão. E que tudo é Deus e vai andando o mundo afora dessa forma. Então um dia, caminhando numa estrada, ele vê um homem montado em um elefante. Esse homem grita: "Sai do caminho, mané, a gente precisa passar." E ele fala: "Não, o elefante é uma ilusão, o caminho é uma ilusão. Nada vai me acontecer." E o homem continua gritando: "Sai do caminho, mané." E ele não saía. Tudo é uma ilusão. Até que o elefante o pega pela tromba e o joga longe. Ele sofre alguns ferimentos e corre para os braços do seu mestre e diz: "Mestre, mas como aconteceu isso? Se tudo é Deus, se todas as coisas são ilusórias, como o elefante, que é uma ilusão, pode me lançar para fora da estrada? Tudo não é Deus? A separatividade não é uma ilusão?" Então o mestre, muito calmamente, responde: "É verdade, tudo é Deus. E você deveria entender que a voz do homem que falava do alto do elefante também era a voz de Deus. O elefante também faz parte de Deus. E você também." Ou seja, voltando a falar da tal intuição da carta do Hierophante, quando você acha que a separatividade não é Deus, nós acabamos deixando de ouvir as vozes dela. Todas as vozes do mundo, se bem compreendidas, fazem parte de uma mensagem que partem da unidade. Até aquelas que são duras. Importante vocês observarem isso. Vocês já jogaram War? Lembra? A gente vinha com os aviãozinhos de plástico, com os nossos exércitos. Era uma guerra ilusória, claro.
É um pedacinho de papelão com pedacinhos de plástico. Mas, apesar de ser uma ilusão, se você queria vencer e sair dela, você tinha que conhecer suas regras e obedecê-las. O mundo material pode ser uma ilusão, mas não é uma ilusão arbitrária. É uma ilusão com regras. E se você não sabe compreendê-las, vencer esse jogo passando por dentro dessas regras, você vai ser eternamente derrotado. Eternamente preso num tabuleiro de papelão com pecinhas de plástico. Porque não sabe jogar. Precisamos entender as regras do jogo que são reais. Ou seja, a existência do universo manifestado obedece uma realidade, que é a necessidade de experiências de todos os seres em evolução. A necessidade de experiências, elas se processam através de leis, e se elas não são compreendidas, você não supera aquilo que não vivenciou em eficácia. Você não supera aquilo que não venceu com êxito. O mundo pode ser passageiro e real, mas as leis são reais e são divinas. Para as leis do universo, a vida apenas floresce quando há movimento, há calor e há luz. Portanto, nunca deixe de seguir em frente. Desenvolva empatia, seja luz e se rodeie de pessoas iluminadas. Lembra que cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal. E cada pensamento atrai um sinal de volta, que combine com ele. Semelhante atrai semelhante. Na vida não existe castigo ou recompensa. O que existe é consequência. O plantio é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Mais uma vez, gratidão, irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta. Se você está curtindo os vídeos, se inscreve no canal. Luz nos caminhos. E que o vento sopre leve. Gratidão, família.